Sem o radar, você sempre chega atrasado em cripto. Muitas pessoas podem usar o que eu vou entregar aqui nesse momento para responder aquela pergunta: comprar na baixa e vender na alta. Não tem como essa pergunta ser respondida se você não tiver um radar, porque comprar tudo que todo mundo compra, você pode estar comprando porque todo mundo está comprando, então você acaba seguindo a manada. Então, uma forma de você evitar isso é montar o seu próprio radar. Então, o conteúdo anterior dessa playlist vai te ajudar com isso, pelo menos você ver esses ativos, escolher esses ativos, montar sua lista, e eu vou dar mais algumas explicações em relação a isso, para que a gente possa continuar, que a gente possa seguir em frente. Então, aqui é um passo a passo. Tudo que você precisa, pelo menos como iniciante, mais uma vez, eu vou deixar claro o que eu considero iniciante. Não é uma pessoa que tem zero entendimento do mercado, mas é uma pessoa que também não teve resultados. Então, mesmo que seja zerado em conhecimento, zerado em resultados, esse conteúdo é para você. Por quê? Porque você ainda é um iniciante, você ainda não teve resultados, ou você ainda não sabe sobre o mercado. Então, essa playlist ajuda tanto uma pessoa que está começando, quanto uma pessoa que não teve resultados. Porque você até pode ter muito conhecimento sobre cripto, mas ele deve estar desorganizado na sua cabeça. Porque se você diz para mim, eu tenho muito conhecimento em cripto, mas eu não estou tendo resultado, é porque o que você entendeu ou o que você aprendeu sobre cripto em outros momentos deixou de ser ou estava desorganizado, você não está praticando, por exemplo. Tem muita gente que sabe muita coisa, mas não pratica, e aí o lucro não vem, porque o lucro vem quando você pratica. Essa é a chave. Praticar negociações, fazer, comprar, vender, até você ficar muito bom nisso, sem precisar da opinião do outro ou do burburinho do mercado, o que comprar, você vai saber o que comprar, quando comprar, tomar decisão e realizar seu lucro, que é isso que todo mundo quer. A gente está falando de um mercado que o dinheiro está lá, esperando você extraí-lo. Porém, se você não tem as habilidades que precisa para extrair esse dinheiro, ele vai passar por você. E aí o mercado é que vai extrair dinheiro de você, vai extrair o seu capital. E eu acredito que não é isso que você quer que aconteça, tá? Então, vamos ao que interessa, falar sobre montagem de radar e porque que isso é tão importante, mas nem todo mundo faz. Não faz mesmo. Se a gente pega aqui de 8 em cada 10 pessoas não vão fazer isso. Talvez até quem está assistindo esse conteúdo aqui agora. Porque o mercado financeiro em si, ele é muito de ondas, né? O que as pessoas estão falando. E eu não vejo as pessoas falando de montar uma lista de radar, que você precisa ter um radar, que você precisa monitorar moedas. As pessoas passam por isso. Lógico que quem está dentro do mercado, quem está fazendo, quem está visualizando o mercado há 4, 5, ou pelo menos desde que o mercado é mercado, sabe que isso é fundamental, porque o mercado já mostrou o quanto isso é importante. Então, quando você chega no mercado e parece que todo mundo já comprou, parece que você está atrasado, aí você segue o que eu vou explicar aqui, que eu espero que você fuja disso o mais rápido possível. Então, depois dessa aula, se você ainda continuar comprando moeda na alta, aí já não é comigo. Pelo menos a minha parte, eu já fiz. Este conteúdo faz parte de uma playlist. O que é uma playlist? Uma playlist que se chama Guia Iniciante Cripto. Guia Iniciante Cripto 2025. Onde você vai ter um guia. É um guia, não deixa de ser algo que tem uma sequência. Então, a gente está no segundo conteúdo aqui. De conteúdo, tá? Então, isso aqui é o meu rascunho. Eu já expliquei na aula anterior. Isso aqui é o meu rascunho. Esse rascunho, ele se torna um artigo, né? Eu deixo arquivado lá no meu Substack para que quando você revise essa aula, você pega lá no artigo e você vai linkando os pontos, porque eu deixo a minutagem. Então, não tem a minutagem aqui, mas, então, claro, né, uma aula de 1 hora, quem quer minutagem tem que fazer valer a pena. Então, eu deixo fechado para quem vai revisar. Por quê? Porque assim eu sei quem realmente está aproveitando a aula. Porque quem se inscreve no Substack está se inscrevendo porque quer revisar a aula e não quer perder os momentos importantes. Então vai seguindo ali a minutagem a cada tópico. Esse tópico é muito interessante. Pega lá a minutagem, vai direto para ele e revisa só aquele tópico até entrar na sua cabeça. E assim facilita as coisas, tá? Então, lá no Substack, você vai ver no comentário fixado e na descrição eu deixo aí as instruções de como você ter acesso a este mesmo rascunho, só que com a minutagem para você sincronizar com esta aula. Então,
Eu já te falei, né, na playlist anterior, no caso, no vídeo anterior, eu te ensinei a escolher moeda, ler mercado e praticar. E agora a gente vai para o segundo estágio. O segundo estágio nada mais é do que fugir do FOMO. Eu vou dar um zoom aqui para ficar bem gigantesco, porque tem umas letrinhas pequenas aqui. O que que eu quero dizer com fugir do FOMO? O Fear of Missing Out, que é medo de ficar de fora, é uma sigla que aqui no mercado cripto ela é muito conhecida, né? Mas ela não é tão popularizada, não se populariza muito isso. Você faz isso o tempo todo. Se você não tem um radar, você com certeza faz isso o tempo todo, que é comprar moeda quando elas estão no seu verdinho, né? No seu máximo. Por quê? Porque acaba que acontece isso. Quando você não tem um radar, você acaba comprando quando o mercado tá verde. Então você corre lá e compra porque você tem medo de perder aquele dinheiro, perder a oportunidade, perder moeda em valorização, porque o seu cérebro vai lembrar para você, poxa, a gente poderia ter comprado 2 semanas atrás, mas agora ainda dá tempo. Às vezes não é questão de dar tempo, é porque o mercado é volátil. Então você até pode comprar aquele tal ativo, aquela tal moeda, só que o mercado, ele vai, em algum momento, tomar um outro rumo. Aquela moeda que você escolheu, se ela não tiver em tendência, pode ser que você tenha comprado uma moeda ruim, né? Uma moeda que só teve um momento de estalo, de intensidade, e aí você vai ficar preso. Então, ter um radar é você comprar aquilo que você já vinha acompanhando, e aí você toma a decisão de comprar antes que essa manada venha, tá? Então, é muito comum é, quando não se tem a base, né, roteiro, instruções, um guia do mercado, seguir o FOMO sem perceber, que é o que eu acabei de explicar para você aqui. Então, o que você conhece hoje como verde e vermelho do mercado cripto vem de muitos anos atrás, sendo inspirado em sinais de trânsito. É um pouco aqui da história, para quem quer ler aí, para quem vai pegar o artigo, que lá atrás, muito lá atrás, 1960, 70, é, a forma como isso é muito bem retratado, quem já assistiu Peaky Blinders aí, com certeza já viu essa cena, que é quando o Michael, ele, ele não vende as ações, se eu não me engano, o Thomas fala que é para ele vender as ações lá, e ele acaba que ele não vende. E aí quando ele acorda pela manhã, tem uma máquina que é uma... O nome da máquina, eu esqueci o nome da máquina agora, que saem umas fitas telegráficas, né? Em preto e branco. Então, aquela era a forma como as pessoas recebiam os sinais ali do mercado em si, né, de negociações. Então, nessa cena do Big Brothers, essa maquininha tá lá no apartamento do Mike. É bem interessante que ele acorda, olha aquilo e, caramba, tudo foi por água abaixo. E ele fica desesperado. Então, naquela época era dessa forma. Não tinha cor o mercado, cotação, não tinha essa questão de verde e vermelho. Era só um papel branco com letras pretas, e era isso. Então, depois de um tempo, 1960, começa a era da tecnologia, né? Começa a ser implementado, os monitores chegam às corretoras e aí começa a facilitar a leitura. E aí, naquela época, tentou-se verde para quedas do mercado e vermelho para altas do mercado. Só que, psicologicamente, a nossa mente, né, o nosso psicológico, ele associa vermelho a tipo, peraí, pensa, não age agora. Por isso que é muito comum, quando o mercado tá vermelho, as pessoas não fazem nada. Só que esse vermelho do mercado, ele não é de todo ruim. Porque se eu tô no mercado que ele é volátil, quando ele tiver vermelho, eu tenho que entender por que que ele tá vermelho. É uma pausa, é um tempo, é um ciclo que acabou. Eu tenho que verificar os piores ativos. Eu tenho que ver quem, mesmo com o mercado vermelho, tá bom. E a maioria das pessoas ignoram isso. Então, é, quando foi implementada a primeira vez essa questão de mercado verde e vermelho seguindo os sinais de trânsito, o vermelho era atenção e o verde era siga, mas não deu muito certo, porque psicologicamente a gente não associa dessa forma. E aí gerou confusão, porque intuitivamente o vermelho parece ser negativo. Deixa a explicação aqui todinha. A percepção psicológica, né? Verde, dinheiro, crescimento, e o cérebro aceita. Negativo é vermelho, alerta, perda, e gera cautela e paralisia. Tudo isso começa lá atrás. E aí, um fato curioso é que na China a lógica é invertida. Porque para os chineses, o vermelho significa prosperidade e sorte. Então, para eles, o mercado vermelho não é ruim. O que, de certa forma, dá para a gente aplicar no nosso mercado, porque o nosso mercado ele é volátil. A gente sabe que quando ele está vermelho, ele é um momento de pausa, um momento que, para muitas pessoas, realizar lucro, que aí é onde muita gente não vai entender essa frase aqui.
O que faz muito sentido quando você tem um radar para agir antes de todos, pois o vermelho do mercado você realiza lucro. Tem muita gente que não vai entender essa frase, porque, como assim? No vermelho do mercado realiza lucro? Não faz sentido, mas faz. Por quê? Porque se você entra no miolo do movimento, ou seja, no início de uma tendência de uma moeda, que você está monitorando a primeira semana, a segunda semana, na terceira semana você tomou a decisão de comprar, aí veio a quarta semana de alta dessa moeda, a quinta semana de alta. Quando aparecer a primeira queda do mercado, a primeira vela vermelha, ou pelo menos o primeiro sinal de que aquela moeda não vai mais para lugar nenhum, que aí o vermelho vai vir de verdade, né? As vendas vão começar, você tem que realizar lucro. Porque no mercado cripto, mercado financeiro em si, só existe compra e venda. Quem compra quer lucro, quem vende também. Pensa bem, verde e vermelho nesse ponto não interessa tanto, porque o cara que está comprando quer lucro, quem está vendendo também. Ambos têm o mesmo objetivo, compradores e vendedores têm o mesmo objetivo, lucro. A diferença entre quem compra e quem vende é só o tempo, é só a antecipação. Então não corra o risco de estar comprando quando as pessoas estão vendendo, sem falar de verde e vermelho, se a gente quiser remover esses termos técnicos aí, tá? Então, eu dei um exemplo aqui em um exchange que se chama BitGet, pode ser qualquer exchange de cripto. Mais na frente, nesse guia, eu vou falar sobre essa diferença de exchanges centralizadas para descentralizadas para isso ficar mais claro para você. Então, eu vou pegar um exemplo aqui da BitGet para você ver como que o mercado ainda segue esses, ou pelo menos se moldou a essa, como é que eu vou dizer? Essa coisa meio arcaica, né? Pelo menos o mercado centralizado, porque o mercado descentralizado o negócio é bem diferente. Estamos aqui na BitGet. Pode ser qualquer exchange, tá? Isso aqui é só para dar um exemplo. Então, quando você entra numa exchange, você vai ter acesso aos mercados, né? Sempre vai ter aqui acima no menu os mercados e trade, né? Spot e por aí vai. A questão das exchanges centralizadas é que elas têm muitas coisas, têm muitas informações e tem um monte de coisa aqui que você não precisa nem abrir, nem utilizar, né? Você só precisa mesmo ter a moeda em mente, entrar aqui e comprar. A função da exchange deveria ser essa, mas não é. Então, quando eu for abordar o tema de exchanges, eu vou explicar mais a fundo o que vale a sua atenção e o que você tem que descartar para não perder dinheiro, tá? Então, automaticamente a gente vai associar sempre, né? Nosso cérebro vai buscar por ativos que estão verdinho, ó, verdinho, verdinho. A gente não vai pegar coisa vermelha. Vermelho não tá legal, não tá legal, ó, tá vendo? E se tiver a porcentagem, então, é pior ainda. Quando a gente entra em trader, por exemplo, se eu quisesse negociar aqui a BNB, ó, clico na BNB, ela vai me levar aqui para o mercado spot, mercado à vista, 1 para 1. Ó, e é assim, verde, vermelho, aqui ó, verde, vermelho. Aí tem todas essas informações aqui de mercado e tudo mais. O que é totalmente diferente no mercado descentralizado. Então, quando eu for entregar esse conteúdo sobre DEX, SEX e DEX, né, exchanges centralizadas e exchanges descentralizadas, e qual você deveria começar ou migrar se você está em uma centralizada, né, por que você deveria fazer isso? É pela facilidade, né? A gente não tem essas coisas todas aqui que às vezes acabam por atrapalhar a nossa tomada de decisão, tá? Então, como é que você foge? Eu só dei um exemplo aqui, a gente não vai se aprofundar sobre exchange não, tá? E aí a pergunta que vem em seguida é como fugir da armadilha psicológica do verde e vermelho? Montando um radar de boas moedas para monitorar. Então, para isso, você vai precisar você vai precisar saber, desculpa, você vai precisar saber o que o mercado está vendendo nos últimos 7, 30, 60 dias, se a manada está comprando. Porque você está no mercado de massas, é um mercado que neste momento, por exemplo, aqui no CoinMarketCap, a gente tem aqui essa explosão aí desses ativos, né? Então, porrada de ativo valorizando, isso aqui são as moedas mais caras do mercado ou moedas que têm o maior mercado também. Então, sem ter um radar, você vai acabar entrando no exchange e comprando qualquer coisa que está verde. Então, quando você tem um radar, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você está acompanhando aquela moeda há mais tempo, você já descobriu qual é o ponto mais forte dela em preço, você já descobriu qual o volume-chave, tipo, se passar desse volume, ela explode. Você já entendeu o mercado, porque são as métricas, né, que você vai pegar, que eu já expliquei na aula anterior. É importante você voltar na aula anterior se isso não ficou claro, para você montar o seu radar. E aí, quando você pega e monta o seu radar 3, 4 moedas,
Dessas 4, vai sair uma moeda para você comprar. Dessas 4, se você escolheu direitinho, vai sair a moeda que vai te dar um lucro que você vai olhar e falar, cara, eu não acredito que isso aconteceu. Porque você aprendeu que um radar vai te levar mais longe do que você seguir o que o mercado está fazendo, o que o mercado está valorizando. Porque tem muitas massas. Essas moedas todas aqui, e aí é onde muita gente não entende, né? Pô, mas a Solana tava 219 agora há pouco, agora tá 229, aí a pessoa não entende por que isso está acontecendo. Ela não entendeu que o mercado é volátil, ela não entendeu que volume, quando é adicionado, impulsiona, que volume, quando é removido, impulsiona para o negativo também, que não tem nada a ver na sua estrutura em si do mercado, nem sempre, e na grande maioria não tem nada a ver com verde e vermelho. Isso aqui está estruturado, é por isso que eu te expliquei, né, de onde vem esse verde e vermelho do mercado. Isso vem de muito tempo atrás, a gente já atualizou. A gente está vivendo um outro momento. É um momento onde as pessoas compram moedas porque elas querem lucro. O verde e o vermelho do mercado, ele só atrapalha nesse sentido, porque elas acabam seguindo o que parece óbvio. Por exemplo, quantas pessoas, né, se não for o seu caso, comprou moeda quando ela estava verde? Ou esperou o mercado ficar verde para comprar? Todo mundo erra nisso. Mas você vai dizer, não, mas é óbvio que tem que comprar. Quantas vezes isso deu certo? Quantas vezes isso deu certo e por que não dá certo? Porque o mercado é volátil, é um mercado que ele tem os seus momentos de onda, de impulsionamento e depois passa. Porque no fim o que sobra é o volume de negociação. Então, por que volume é tão importante? Volume para mim é uma das métricas mais importantes do mercado. Mas é muito ignorado. Tem gente que volume, foda-se, eu vou comprar porque tá verde. E faz isso o tempo todo. Seja inteligente. O mercado é um jogo. Você está num jogo. Você tem que pensar, o mercado é um jogo. Eu sou um bom jogador? Eu tenho as habilidades de um bom jogador? Ou eu estou sendo engolido pelo mercado? Você está sendo engolido pelo mercado o tempo todo. Você não é um bom jogador. Você tem habilidade, você precisa aprender. Então, por isso que é tão difícil para uma pessoa que é iniciante ela ter resultado de cara, porque ela vai sem orientação, ela vai pelo que ela acha que vai dar certo, porque é o óbvio do mercado é comprar quando tá verde, porque ela se confia em dicas que ela recebe lá no YouTube, aqui no YouTube, no caso. É porque eu vi uma dica no fulano, parece ser legal, aí ela vai lá e segue aquela dica e acha que é só aquilo que ela precisa, aquela coisa engessada. Não, tem um processo. Você está numa playlist. Se você vai direto para os temas que mais te interessam, vai faltar coisa. Se você pulou o primeiro conteúdo, já vai direto pro terceiro, que esse terceiro que é importante mesmo, esse aqui eu sei que muita gente quer entender, você quebrou ali a sequência das coisas. Eu queria seguir exatamente porque não tinha um conteúdo assim. Então, pelo menos a minha parte eu tô fazendo. Quantas pessoas eu vou ajudar? A minha média aqui é ajudar pelo menos do número de views, né? Aqui, pelo menos ajudar umas 10 pessoas aí, pra mim já tá valendo. Tá valendo muito. É a média aí de universidade, né? Toda e qualquer curso, se você já fez um curso presencial, você sabe, a sala no primeiro mês a sala é lotex, lotada. Você já tá no segundo, terceiro mês e já tem 5 pessoas só. É assim, porque as pessoas desistem no meio do caminho. É normal, é natural, tá? Não pense que todo mundo que tá vendo conteúdo sobre cripto tá entendendo, não, tá? Isso aí é a maior ilusão que se tem aqui no YouTube, é que todo mundo entendeu o que é cripto. Não, não entendeu. Porque você entende quando o lucro tá indo pro seu bolso. O lucro não tá indo pro seu bolso, tá ficando no mercado. Você não entendeu. Você precisa entender. Rápido. Porque, o mercado tá aqui. Por que você não tá extraindo dinheiro dele? O que tá faltando? Prática? Faz. Ah, não acredito. Então nem vem. Porque o mercado, você precisa acreditar, né? Você precisa, na vida é necessário acreditar. Ou, em outras palavras, precisa ter fé, mas ter fé é acreditar naquilo. Mas aqui no mercado, não é acreditar cegamente. Aqui no mercado é você ter algumas boas habilidades. Pelo menos o mínimo saber para você não ficar preso. Para mim, o que vale, e um conteúdo que vale muito para quem é iniciante é não entrar no mercado já perdendo dinheiro. Porque isso aí já destrói completamente a expectativa da pessoa, tá? Então, esse tópico aqui de montagem de radar, eu vou aprofundar muito essa questão aqui de narrativas, porque explicar para você por que isso é tão interessante, deixar o passo a passo aqui
Você tem que assistir esse passo a passo em detalhes, você tem que pegar os insights que eu vou jogando aqui, porque para deixar isso em minúsculos e mínimos detalhes, não dá em 1 hora, tá? Por mais que eu queira, mas eu vou tentar fazer a minha parte aqui, tá? Nas narrativas, como se fala em narrativa, né? Por que você tem que começar com narrativas? A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é usar o CoinMarketCap. Então, você vai abrir o CoinMarketCap, você vai organizar as colunas, se tiver assim para você, provavelmente vai estar assim para você. Você vem aqui em colunas e você organiza tudo. Tira tudo que está marcado em azul para você organizar do jeito que você quer visualizar, tá? E agora você vai jogar aqui. Como a gente está aqui montando um radar, né? A gente vai montar um radar, o princípio é diferente. Aqui a gente vai deixar só o desempenho dos 7 dias, 30 dias e 60 dias. Eu não quero ver 90 dias, porque já faz muito tempo. Eu quero ver o mais recente possível. Deixa o mercado, deixa o volume e aplico. Só. Nada mais. Só isso, tá? Organiza por volume e você vê o desempenho aí do BTC, da Ethereum, dos últimos 7, 30, 60 dias. Mercado e tudo mais, tá? É isso, essa é a forma de organizar aqui o CoinMarketCap. Mas aí vem aquela boa pergunta, né? O que são narrativas? Narrativa é toda qualquer história que o mercado vende para você, é o que as pessoas estão comprando. Então é um enredo, é uma história. Olha, o mercado agora vai vender inteligência artificial, o mercado agora vai vender DeFi, né? DeFi. Só que quando se fala de narrativas e a gente vai exatamente no núcleo da história, mesmo lá no fundo, existem narrativas que já se estabeleceram, narrativas que já chegaram no mercado e falaram, aqui a gente já está há mais tempo. Uma das narrativas mais velhas do mercado é camada 1, que é o blockchain em si, né? Que eu já expliquei na aula anterior. E DeFi é a narrativa mais antiga do mercado, vamos dizer assim, porque ela surge lá em 2020, né? Quando os primeiros primórdios dela. Então, essa história já foi vendida lá atrás, só que lá atrás a DeFi não foi comprada. A ideia de DeFi não foi comprada, no entanto que foi uma narrativa que ficou aí. Só, tá aí. Aí depois, como a DeFi não foi comprada, né, a narrativa de DeFi não foi comprada, as pessoas não, o que é DeFi? DeFi, o que é isso? Não, a gente vai comprar o mais do mesmo. Comprar BTC, comprar Litecoin, comprar EOS, comprar Troll, era o mais do mesmo. Por quê? Porque o mercado ainda vinha do molde de blockchain, o mercado não tinha se atualizado para DeFi, as possibilidades. Entenda, como eu expliquei na aula anterior, você está no mercado que a tecnologia em si é jovem, em exploração. Ela pode ter aí os seus primórdios lá em 1950, mas num todo, num geral, o blockchain começou a ser explorado há pouco tempo. Talvez daqui uns 20 anos as pessoas comecem a olhar para isso com outros olhos, porque ela tem sua complexidade. Então, quando a gente faz uma comparação de inteligência artificial e blockchain, você entende por que inteligência artificial explodiu. Porque não é tão difícil, né? O que precisa? Essas grandes big techs já pegaram a ideia, já compraram a ideia e estão vendendo a ideia. Uma ideia de bilhões. Então, blockchain não, deixa blockchain aí, eu não sei nem o que a gente vai fazer com isso. Por isso que não é popular, é você entender, e tudo começa com essa história, com a história do blockchain. Então foi vendido o blockchain, foi vendido camada 1, e a DeFi veio em 2020. Depois, quando a DeFi não deu muito certo, o DeFi não deu muito certo, foi tentado vender uma narrativa que se chamava game, né? A narrativa jogar para ganhar, correr para ganhar, uma coisa assim. Tinha umas variações, fan token também. Foi vendida várias narrativas que hoje em dia você nem vê essas moedas mais, porque também não deu certo. Então, o que ficou de verdade? Ficou o DeFi, Camadão, e DeFi tá dando certo até hoje. Só que quando a gente fala de narrativas, DeFi é uma narrativa gigantesca, existem subnarrativas dentro da narrativa. E começou a complicar. Pois é, você não precisa, para montar o radar, você não precisa ir nessas camadas mais profundas, porque quando a gente fala de narrativa e subnarrativa, a gente está falando de moedas que ainda tem que desenvolver, são moedas de mercado menor, mais risco. Quanto menor o mercado, mais risco você corre em relação àquela moeda. Você tem que saber disso. Por quê? Porque ainda não foi abraçado, ainda tem muita coisa para rolar ali naquele ativo. Então, quando você entende o que é narrativa, que eu deixei aqui bem explicado para quem está lendo o artigo, né? Uma tendência, o que está dominando, né? Que capta ali o sentimento do mercado, impulsiona o interesse dos investidores. Então, por isso que você vê que tem moeda que tem
tá indo mais, tá? Eu vou até dar um exemplo de uma moeda que ela explodiu agora e ela, ó, 9 anos de vida. O que que aconteceu? É uma narrativa que tá começando a ser alimentada agora, mas já existe há um tempo. Então é o que o mercado vende e as pessoas compram. Mas você só não pode chegar atrasado, né? Você tem que pegar as melhores moedas, né? Você pegar narrativa, melhores narrativas, tópico dessas narrativas, monitorar, pronto, acabou. A hora de comprar vai ficar muito claro pra você, tá? Você vai abrir aqui, e os passos que eu vou te explicar aqui. Primeiro, você vai abrir o CoinMarketCap. Você vai organizar por colunas, o que eu já te mostrei aqui, seguindo as instruções do vídeo que eu tô deixando aqui pra quem tá lendo. E não ignorar as métricas de market cap e volume. São essas duas que você tem que visualizar. E aqui é o desempenho, dos 7 dias, 30 e 60 dias. Se a gente for procurar pelas narrativas que eu acabei de falar, que é as narrativas mais velhas do mercado, a gente tem a camada 1. Camada 1, blockchain de camada 1, são as mais antigas e mais importantes. E a gente vai ter aqui esses ativos. Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, Aleo, ou Alio, não sei, Alio não pode ser, né? O inglês é péssimo, mas a aula é incrível. Tem aqui a Plasma, Cardano, eu não sou formada em inglês. Avalanche, isso, e formada no mercado, se tivesse, eu já estava formada. Se tivesse aí, eu tivesse a faculdade, já tinha me formado. 8 anos já é mais que o suficiente. Já tem posse, né? Mestrado e por aí vai. Isso e Litecoin e por aí vai. Tá aqui, são todos esses ativos que a gente tem em camada 1. Aí o que acontece? Beleza, você já descobriu o que é camada 1, é isso aqui é o topo do mercado, as moedas mais antigas. Aí começa, o que que vale a sua atenção e o que você deve ter no seu mercado, na sua lista, no seu radar, né, dentro visual do que você vai tomar decisão depois. Porque, beleza, tá tudo verde, né? Você não vai comprar agora, claro que não. Você vai esperar a semana passar. Então, quando você vê uma moeda que já tem aí nos últimos 7 dias 10%, no caso aqui o Bitcoin, né? 10%, 8% nos últimos 30, 60 dias. Sempre você pega o máximo. Nos últimos 60 dias, a Zcash, Memecore, a Bouncebit, deve ser Pique, não sei se é Pique, PicPay, não sei o que é isso aqui. Esse ativo aí, Cronos, Story, IP, BetaChain, BNB, Solana, Avalanche, Electron, não sei o que, Hyperliquid e por aí vai. Eu falei que você tem que ficar de olho no volume e mercado, né? Pois é. Por mais que a gente esteja visualizando desempenho, a pergunta que vai vir é: ainda dá tempo? Ainda vale o meu monitoramento? Ainda vale eu deixar esses ativos no meu radar? Vale a pena ainda? Porque comprar você não vai comprar agora, entenda. Você tá fugindo do FOMO. Então você não vai agir quando tá todo mundo agindo. Você vai monitorar. E aqui é que pega muitas pessoas, porque mas o mercado tá subindo. Eu preciso comprar. E ela sai enlouquecida pra comprar. Aí ela compra. Aí passa 7 dias no mercado. Aí, cara, aí fica preso. E se a moeda tiver chegado no topo, e aí? Entenda, a gente tá falando de montagem de radar, a gente não tá falando de hora de comprar e hora de vender, tá? Muito importante essa parte. A gente tá montando o nosso radar pra gente fixar os olhos em poucas moedas. É como nosso radar é desse tamanho, o mercado é desse tamanho. Desse tamanho né? Elogio, o mercado é enorme. Como é que eu vou reduzindo? A gente reduz essa busca por moedas, por narrativas. A gente filtra narrativas, filtra as melhores moedas dessas narrativas, melhor mercado, melhor volume e monitora. Cada 7 dias, cada 3 dias, 7 dias, você vai olhando o desempenho, o que está acontecendo com essa moeda, ela está indo para uma alta máxima, não tá. E aí, essa questão de alta máxima, mínima, suporte, resistência, essas coisas todas eu vou explicar em uma outra oportunidade, em um outro conteúdo. Por isso que é importante você estar aqui nessa playlist, tá? Acompanhando aqui, porque é uma sequência de coisas. Então, Zcash é a moeda que está arrebentando aqui nos últimos 7, 30, 60 dias dentro da camada 1. Mas o que ela significa, afinal de contas, né? O que ela é para você? Quando a gente vê aqui, do lado aqui do seu lado esquerdo, vai aparecer o tempo de vida da Zcash. Ela tem 9 anos. Ela não é uma moeda jovem. Ela é uma moeda que já tem um tempo. As narrativas às quais ela abraça, as quais ela está e faz parte, são todas essas. Mas quando você quer saber exatamente qual é a narrativa da moeda, você abre o site dela se ela tiver um site. Se não tiver, você nem investe, porque se não tem um site já tá estranho.
né? Já fica. E aqui a gente já tá vendo, ó, o que que ela faz. Oh, eu tirei da tradução. Zcash é o dinheiro eletrônico criptografado. A primeira criptomoeda a desenvolver criptografia de conhecimento zero para pagamentos privados ponta a ponta. Eu já descobri o que que ela é. Aí se eu voltar pro inglês, eu vou descobrir que a narrativa dela é essa e essa. São duas. Na verdade, ela abraça três narrativas, né? É, prova de participação, zero conhecimento, né? Privacidade seria isso, e pagamentos. Se eu pesquisar a fundo quando a gente utiliza os filtros, eu quero descobrir se ela tem concorrentes. Se dentro dessa concorrência ela é mais foda. Aí eu venho aqui, vem filtros, agora eu saio da camada 1 e eu vou procurar as concorrentes da Payments, da Zcash. Será que ela tem? Vamos descobrir. Ó, aqui ela não aparece, né? Ela não tá aparecendo exatamente como pagamentos, mas tá aqui, as concorrentes em potencial. Qual era a outra? Privacidade, né? Privacidade é uma narrativa que é um pouco perigosa quando se fala de variações ou narrativas, as subcategorias dessa narrativa. Ela tá aparecendo, ó. Aqui em privacidade ela aparece, mas essa Aleu, não sei se a pronúncia é essa. A pronúncia é péssima. Me perdoe, eu não sou formada em inglês. Ela não só tem aí não é só a Zcash, né? Tem Monero, tem WorldCoin e tudo mais. Cada uma dessas vai trabalhar em uma área diferente, então você é a subcategoria. Mas no quesito volume, que é o que importa, ela está disputando aqui com essa primeira moeda aqui, tá? Ela não tem o maior mercado, mas tem o maior volume, e volume vale mais do que mercado, pelo menos aqui no mercado cripto. E a terceira narrativa era o quê? Zero o quê? É isso aí. Aí, zero, aí você vai procurando. Por que a gente tem que fazer isso? Porque se você descobrir uma narrativa, você tem que descobrir se ela tem subnarrativas. E se dentro dessas subnarrativas, essa moeda que você olhou ainda está no melhor momento, no melhor cenário, está sendo a melhor moeda nesse quesito. E aqui, de novo, apareceu ela em segundo. Então, dentro dessa narrativa, ou em todas as variações dela, a Zcash é a segunda maior, ou a primeira em mercado. Pelo menos em mercado aí ela está como segunda, tá? E aí, o que você faz? Vale a sua atenção? Depende. Quanto tempo ela tem de vida? 9 anos, mas o que ela fez esses 9 anos? Nada, não fez nada. O mercado dela, ó, tá vendo o impulso do mercado dela? Olha que doideira. O mercado dela tava aí na casa de 223 milhões. Ó, bum, 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 até que de repente, olha o que acontece. Bum! O mercado sai de 900 e poucos milhões para 2,39 bilhão. Qualquer pessoa que vê uma explosão dessa tem que fazer o quê? Não seguir o FOMO. Espera ela baixar toda essa intensidade de mercado. Em outras palavras, deixa ver o que vai acontecer para os próximos 7 dias. Aparentemente ela já encontrou um topo, né? Ela já encontrou uma barreira de dificuldade, que é o preço de 151. Então, para pensar, um ativo que há pouco tempo estava custando 50 e poucos dólares, foi para 100, 150, é óbvio que uma hora ele vai encontrar um teto. E você só precisa saber se esse teto é definitivo. É por isso que muita gente erra nesse quesito. E eu nem tô falando de hora de comprar aqui, tá? E eu já tô entregando a pílula aqui. Alta máxima importa. A primeira leitura de mercado que eu expliquei na aula anterior. Alta máxima importa. Mas você compra na alta máxima, você precisa ler. É a leitura 1 do mercado. Eu leio a leitura 1 do mercado, mas eu não vou realmente seguir os critérios da leitura 1. Eu vou para leitura 2. E para seguir a leitura 2 do mercado, seguindo o mercado e volume, eu tenho que ter um radar. Aí eu vou escolher narrativa, vou escolher as melhores moedas da narrativa, vou deixar ali, vou ficar monitorando por 3, 7 dias. A cada 3, 7 dias, dentro de um mês. Mas quantas pessoas querem fazer isso? Dá trabalho. E muito. Sim, dá trabalho, porque quem quer se antecipar, quem não quer seguir o FOMO tem que... Mas qual o trabalho que dá? Nossa, um trabalho braçal horrível de fazer. Não, é só vir aqui, filtrar e dar uns cliques e pronto. Favoritar. E aqui o próprio CoinMarketCap, se você tem uma conta, ó, ele vai ter a opção de lista. E aí você vai favoritando as moedas que você quer olhar, ó. Você vai adicionar. Aí você pode criar uma lista específica aqui, ó. Nova lista, dá um nome, narrativa tal,
Aí adiciona as moedas dessa lista, aí cria outra lista, narrativa X, e aí você vai organizando dessa forma. Então, ferramenta tem para isso, tá? Então, se eu quisesse monitorar a Zcash, é só deixar aqui, ó, pronto. E eu vou receber alertas aqui, notificações, tanto no celular, se você tem o CoinMarketCap no celular, quanto no seu navegador, tá? Pronto, basicamente isso, descobrindo a camada 1. Ah, eu quero diff, eu quero descobrir aí a segunda maior narrativa do mercado. E por que você tem que ir para a segunda maior narrativa? Porque é o que todo mundo compra. Por que você vai comprar a narrativa que é perigoso? Entenda, você só precisa de uma moeda para ver resultados. Você não precisa do mercado inteiro. Eu expliquei isso no conteúdo anterior. Na verdade, eu expliquei isso, nem sei onde foi que eu falei sobre isso, né? Eu dei um exemplo do pessoal que faz compositores, né? O compositor, que nem quem escreve livro. O cara precisa acertar um livro. Ele precisa de um livro best-seller. Todos os outros, consequentemente, vão ser. Porque ele já ganhou o mercado. Você precisa acertar um. Na vida você tem que acertar um. E esse um é pra te dar confiança. Não é pra que, eu vou acertar o segundo. Consequentemente, você vai acertar o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e por aí vai. Você vai acertar todas. Por quê? Porque você tem uma confiança que antes você não tinha. Então, por que que... Desculpa. Por que que muita gente desiste do mercado? Falta de confiança. Além de falta de conhecimento, falta de confiança, porque ela não tá fazendo, nunca deu certo. Pensa bem, como é que uma pessoa vai ficar no mercado se só tá perdendo? Só tá levando na cara, só tá o dinheiro, pega 2.000, o mercado engole os 2.000. Aí pega mais 1.000 e pouco, o mercado engole 1.000 e pouco. E o cara fica um monte de moeda lá segurando, as moedas não sobem mais. Por quê? Porque ele não faz ideia do que é narrativa, não foi dito pra ele, ele tá comprando moeda quando o mercado tá verde. Mas quando uma coisa é muito óbvia, principalmente quando você fala de ganhar dinheiro, uma coisa muito óbvia. Não é, assim, comum que você fique. Não sei. Porque o que eu acredito, toda qualquer pessoa que foi comprar moedas na alta do mercado, quando a baixa veio. Por quê? Porque não é nem sobre você comprar. Beleza, você foi lá e comprou uma moeda quando tava na alta. Vai. Comprou. Beleza. Mesmo assim, se você souber mercado, volume, monitoramento, você vai conseguir realizar lucro. Por quê? Porque tem gente que compra moeda na alta e fica segurando, não sei pra quê. E fica esperando. Esperando o quê? Não, o que eu vou esperar, ela vai chegar na alta máxima dela. Nem sabe qual é a alta máxima, nem sabe a possibilidade, o potencial, porque ignora o que é mercado, ignora o que é volume. Nem monitorar o volume a pessoa faz. E aí, como é que... Quando realiza lucro, não realiza. Entenda, o mercado ele tem ali sua complexidade, quando se fala dessa coisa de tecnologia, blockchain e tudo mais. Mas isso é detalhe. No vamos ver mesmo, na hora de pegar o mercado e extrair dinheiro, 8 em cada 10 não sabe fazer isso. Sobra ali uns 2, e desses 2 ainda tem a questão do cara ser muito. Querer muito, assim. Porque se for depender de conteúdo de graça na internet, cara, fica difícil. Tá? Fica muito difícil. Só com esse conteúdo dessa playlist você já poderia ter resultado. Mas aí, você vai aplicar? É uma pergunta muito boa, né? Eu ficou muito confuso. Cara, segue em frente, vai. Continua. O que mais você vai explorar? O que mais eu posso te ensinar? Procura saber o que mais. Beleza, isso aqui já me deu um norte. Agora eu preciso avançar. Você precisa avançar aonde? O que você precisa? E vai, e avança. Não para por aí. Isso aqui é só a ponta do iceberg. Mas o que já te dá um resultado extremo. Então, aqui dentro do DIF, que é a segunda maior narrativa do mercado, e a melhor narrativa do mercado em si, né, quando se fala de possibilidade de ganho, a gente tem as melhores moedas. Tem aqui a Hyperliquid, Shylink, XLM, DOT, por aí vai. Isso aqui é o que tem maior volume hoje. Quando a gente vai... Desculpa, eu tinha clicado errado. Aqui, isso aqui é o que tem maior... esse primeiro ativo, deve ser Aster ou Aster, não sei. Shylink, Cake, Hyperliquid, Efina, Avenue e por aí vai. Aí, todos esses ativos. Porque você precisa mais do quê? Isso aqui já é uma lista. E você aprendeu a fazer isso. E aí? O que falta? Qual é o segredo? Monitoramento. A gente consegue ver o desempenho aqui dos últimos... Quem tem menor desempenho, a Shylink tem o menor desempenho dos últimos 7, 30 e 60, né?
Quem tem maior desempenho aqui vai ser essa Aster, deve ser Aster o nome. A Link, a Hyperliquid, a Cake. É só saber o tempo de vida e fazer a comparação. Efina, Yavno, aí você vai comparar por preço, a DOT, Iferfi, deve ser isso, Yune, Eigen e por aí vai. É isso, só saber o tempo de vida desses ativos, deixar na sua lista e seja feliz. Isso aqui é a melhor narrativa do mercado, só por isso aqui já precisa escolher 4 moedas, seguindo o mercado em volume. Não é difícil. Monta teu radar. Depois que você monta o radar, em outras palavras, é a parte mais simples. Não subestime o que é simples. Eu sei. Ah, mas é o mercado financeiro. O mercado financeiro parece ser difícil. Parecia ser difícil até você encontrar essa playlist. O mercado cripto parecia ser difícil. Isso ficou no passado. Não é. Por quê? Primeiro, se eu voltar quando eu comecei, era difícil mesmo. Era porque não tinha conteúdo, ou você se vira com o que tem lá, ou você aprende com o mercado. Então, a gente já tem tempo. A lógica é que, cara, com 8 anos de mercado, alguém já deve ter explorado isso a fundo. Certo? A gente já viu, os próprios projetos em si já viram o que deu certo e o que deu errado, o que não vale mais a pena, o que não compensa mais o dinheiro. Quando você pensa o tanto de dinheiro que foi perdido nesse mercado, nessa tentativa e erro. Porque tudo que é novo tecnologicamente vai ter tentativa e erro, vai ter gente perdendo dinheiro, vai ter moeda chegando a zero. É isso. Mas será que, do ponto que a gente está, 2025 até 2030, a gente não vai ter um avanço, pelo menos para essa questão de, muito rapidamente, poder detectar qual moeda é ruim? Eu acredito nisso fortemente. Não é questão de, é coisa da sua cabeça. Eu acredito mesmo, cara. Porque, e pra mim também não valeria a pena se não fosse isso, né? Que aí eu abandonava. Por quê? 8 anos a gente já viu que dá certo, que dá errado. A gente já sabe em termos de negociação o que vale a nossa atenção, o que não vale. Então o mercado e volume importa. Aí o mercado traz narrativas ano passado, né? Enfim, em si, isso pega mesmo no ano de 2024, mas começou a ser introduzido em 2022. 2022, mas chega para valer, para ficar em 2024. Então, pode ser que agora a gente tenha clareza, pelo menos na escolha. Escolhendo por narrativa não tem como dar errado, porque o mercado inteiro está comprando isso. Lembra? Narrativa é a história, é o enredo que o mercado está vendendo, a história que você compra do mercado. Então, basta montar o seu radar, monitorar. E para fazer isso, já que você tem uma lista, eu vou dar um exemplo aqui da Zcash, porque foi o que a gente pegou, para não ficar mudando de moeda, para você não se confundir. O que a gente monitora de verdade? Eu tenho aqui minha lista, digamos que essa lista seria maior, né? Como que você monitora uma por uma, além de ver o desempenho dela? Dentro do ativo, a gente clica aqui na Zcash, a gente vai aqui no histórico, ou você pode ver aqui, tá? Isso aí é você que escolhe, a forma como você quer organizar as coisas. Aqui, se eu clicar mês, ano e dia, eu consigo ver o desempenho dela do dia, de 7 dias e um mês. Se eu clicar aqui nesses... Opa! Não tem mais. Eu pensei que ainda tinha. É pra printar, tá? Mas antigamente tinha, bem antes mesmo que atualizou, tinha a opção de você ver o calendário. Você jogava o calendário e dava pra ver. Mas isso ficou aqui, ó. Aqui ficou. Aqui, ó. O calendário tá aqui. Então, vem aqui no cantinho, lado esquerdo, seu lado esquerdo, e você consegue ver o histórico. O tempo de vida dela e o histórico aqui. Histórico. E aqui você organiza pelo que você quer ver. Então, nos últimos 7 dias, ó. Nos últimos 30 dias. Você consegue organizar dessa forma, tá? E aí você vai vendo o acumulativo, acúmulo de volume. O que é que importa? Mercado e volume. Mercado, como ela tem um mercado enorme, não vai mudar muita coisa, mas o volume vai mudar e você vai conseguir perceber. É mais fácil perceber a mudança de volume do que de mercado. Mesmo que você esteja monitorando, visivelmente o volume vai ficar mais visível para você. Até porque volume quer dizer gente comprando e vendendo. Se tem um volume em redução, caindo a cada dia, o que acontece? Consequentemente, o mercado também. É muito difícil, é meio raro, na verdade, ver uma moeda que o mercado está subindo e o volume está caindo. Tipo, o mercado subindo, o volume caindo, não faz sentido. Não, é raro você ver, mas vê. Você vai achar aí na raridade da vida, tá? Mas não é o ideal, não é um indicador de que a gente tem que entrar, certo? Então, aqui em outubro, a gente consegue perceber que isso era Zcash antes de outubro. Normal, nada demais, nada interessante. O preço aqui
Aí eu vou dar um zoom aqui só para você ver o que significa isso aqui. A abertura de preço, o preço máximo, o mínimo de preço e o fechamento. O mercado, ele funciona 24 horas por dia, 24/7, né? Tem o desenrolar todo do ativo, a abertura do preço, o máximo que ele foi, o mínimo que ele foi e o fechamento do preço. Isso importa? Importa para quem faz monitoramento, mas a abertura do preço e o fechamento do preço da moeda, o máximo que ela foi, o mínimo que ela foi, para quem faz monitoramento é interessante a cada 7 dias você visualizar isso, porque senão fica cansativo. Tá? Então, quando eu falo monitora a moeda, se você vai comprar moeda, você tem que monitorar o mercado. Eu tô falando que a cada 7 dias, se você, né, escolher ver dessa forma, sempre dar preferência a visualizar esse tipo de informação. A moeda abriu no dia. Por exemplo, nesse caso aqui, a semana ela começa oficialmente no mercado, a semana começa no dia 28 de setembro, porque é assim que a gente faz a leitura do mercado de 7 dias, né? O mercado, ele fecha a vela no domingo, e aí abre uma nova vela no mesmo domingo, às 21 horas da noite, né? Às 21 da noite, e ali começa a contabilizar os próximos 7 dias, tá? Se a gente for dar uma olhada aqui. Opa! Caramba! Se a gente for dar uma olhada aqui, ó. Quando começa de fato o dia 28 aqui, ó. Tá vendo? Ó, o preço da Zercash, ela tava a $58, a abertura do preço. O máximo foi para 58,59, não mudou muita coisa. Em algum momento ao longo desses dias, ó, ela vai. Opa, e aqui, ó. Olha o volume dela. Ela abre a 65. Opa, foi a 75. Aí volta pro 64. Aí fica alguns dias, no caso aqui, algumas horas, né, desse dia, 30. Aí vai, dia 1º de outubro, e foi, de repente, dessa forma aqui, a gente visualiza máximo e mínimo, tá tudo aqui bonitinho, mas pelo histórico eu acho que fica melhor, e aí você que escolhe. Então, todo setembro ela tava dessa forma, 48, abertura de preço, fechava 55, abriu em 24 de setembro, abriu a 55, fechou a 58, beleza, nada demais, ou seja, estava enganchado nesses 50, não passava disso, né, tá ali, tudo bem, passa despercebido por você. Até em algum momento entre 28 e 29 que ela abriu a 61, foi para 72, volta para 72, ou seja, opa, os 50 já ficou para trás. Aí vem 30 de setembro, 72 vai para 77, vem 1º de outubro, 74 vai para 126. Oh, meu Deus, e o volume? Olha o volume lá, de 257 milhões vai para 656. Finalizou aqui o preço a 120. E aqui continua, hoje é 3. Então, ontem, né, no caso 2, ela foi para bilhão. Quanto que ela está agora neste momento? Neste momento o volume já está 700 e pouquinho, ou seja, já teve uma queda. Por isso que eu falo, quando você monitora uma moeda que está muito esticada, que ela está muito... você tem que esperar a manada. Deixa eles resolverem a vida. Porque eles não vão, entenda. Eu não deveria falar agora desse assunto, que a gente tem que deixar para outro momento, mas quando se fala de tendência de uma moeda, que é o que todo mundo quer, comprar uma moeda e depois, os longos dias à frente, ela começar a valorizar, ela ir subindo, é a linha que todo mundo quer pegar, né? A famosa onda que todo mundo quer pegar, o hype. Como é que você detecta que você está comprando uma moeda que tem tendência? Com monitoramento. Se a gente for olhar, cara, só faz uma semana que a Zcash está fazendo alguma coisa. Ela não tem tendência. Entenda, tendência é muito fácil de você detectar isso. Ela não tem tendência, calma, só tem 7 dias, nem faz 7 dias ainda. É pouco tempo. Para que essa semana você execute a compra e semana que vem essa compra valer a pena, você tem que esperar a semana seguinte chegar. Porque senão você compra agora uma coisa que está muito no seu momento máximo e você vai ficar preso. E é uma moeda que já tem um tempo de vida aí que existe, já poderia ter feito alguma coisa. Ela só está ali se movimentando e sendo uma das moedas que faz parte de uma narrativa que ainda tem muita coisa para rolar. Pagamentos, pode ser que pagamentos a partir de 2026, né, 27, possa vir em alta. Até porque a aula que eu fiz anteriormente a essa
A gente teve a notícia da Visa. A Visa está fazendo teste de stablecoins. Então, assim, opa, a Visa já está começando a ver a possibilidade de empréstimo, né? Opa, usando moeda estável, já está com um pezinho aqui no mercado cripto. Mas isso ainda tem um longo período, tá? Então, é uma narrativa que ela pode ser alimentada, ela pode entrar em tendência, mas por enquanto a gente fica em alerta, tá? Porque aqui o intuito dessa aula é te dar um exemplo de monitoramento, para que quando o mercado esteja verde, você só consiga obter dele o conhecimento para que quando vir a segunda onda, aí sim você vai obter o lucro. Não faça o que as pessoas fazem normalmente, que é o mercado tá verde, compra. Essa sensação, né, de não posso perder essa oportunidade, porque às vezes a pessoa já vem arrastando por muito tempo, eu vou comprar essa moeda, depois eu compro, eu vou ver, não, tudo mais, eu acho que ela não vai subir, porque não sabe ver essas métricas tão bobas, eu acho super bobo olhar mercado e volume é uma coisa tão simples, e a pessoa deixa de comprar moeda porque não sabe ver isso. Deixa de comprar moeda porque ainda não fez suas primeiras negociações, tentativa e erro, errando, visualizando, cara, eu errei aqui, eu não era para ter comprado aqui, e aquilo fica como aprendizado, porque o que eu acredito, o que eu sei que acontece é que quando você comprou moeda na alta, você fica preso, porque eu já fiquei presa em moeda, né, por bom tempo aí, teve uma dessas moedas que eu fiquei de 2019 até 2021. Então, assim, eu sei o que que é isso. Comprar uma moeda num momento que não é favorável para ela, só seguindo o FOMO. Eu também já segui FOMO. Né? Eu tô trazendo essa aula aqui para que você não cometa esse erro, que é um erro que todo mundo vai cometer, se isso não for alertado antes, tá? Então, como a gente está num mercado que não existe tanta informação, pelo menos já deveria, mas não existe, porque poucas pessoas exploram isso, as que exploraram não querem dizer, porque seu dinheiro depende disso, ou ganhar dinheiro depende disso, então elas retêm, e aí acaba, nem mesmo em conteúdo pago informa isso, que eu acho uma sacanagem, eu acho sim, porque esses termos do mercado, eles existem porque isso funciona. Esses termos existem porque é o que acontece, é uma questão psicológica. As pessoas deixam para agir depois. Então, quando você tem o radar, você já tá. E aí você vai ter uma sensação que eu espero que você tenha muito em breve, que é quando o mercado estiver verde, você não tá fazendo nada. Você não tá comprando, você tá só assistindo o seu dinheiro valorizar, multiplicar. E é uma sensação tão boa porque você fica tranquilo, cara. Você fica tranquilo. A moeda tá subindo, você tá de boa. E enquanto o mercado tá pegando fogo, aquelas pessoas que estão vindo atrasadas vão apenas te dar um lucro maior do que o que você esperava. Porque você não pode prever o lucro que você vai ter. Mas se você comprou boas narrativas, quando as pessoas atrasadas, quando a manada vier, você vai ter um lucro fora do que você imaginava. Isso acontece o tempo todo. Então, o que tá acontecendo comigo agora, eu quero que aconteça com você. Que é, tô tranquila, eu não tô comprando nada. Se você me pergunta, você tá comprando alguma coisa? Não, na verdade eu tô a um passo de vender. Aí tem gente que, cara, como assim tá a um passo de vender? O mercado tá verde? Tô monitorando. Talvez eu fique mais uma semana com essas moedas, talvez não. Não sei, depende do mercado, eu tô monitorando. Já realizei lucro. Já tô indo pra terceira vez de realização de lucro na mesma moeda. Como isso é possível? Antecipação. Então, isso tem que ficar claro na sua cabeça. Eu te dei um exemplo de uma moeda que está no momento dela. É o que vai acontecer todas as vezes que o mercado estiver bom, o mercado estiver verde. Você vai acabar comprando uma moeda que tem uma situação dessa. Então, daqui a uma semana a gente vai ver o que vai acontecer com a Zcash. Eu posso até fazer só uma análise dela, só para dizer isso aqui é o complemento dessa aula. Posso até fazer isso. Te mostrar os pontos que você deveria ter observado no monitoramento que eu falei que você deveria ter feito. E negligenciar isso é nem preciso falar. Então aqui a gente também consegue ver o desenrolar de semana. Só que aqui tá a última semana, que foi 22, né? 7 dias atrás, 22. E o volume dela. A gente precisa ver como que vai finalizar essa semana, agora, domingo. É basicamente isso. Então, as duas métricas mais importantes, mercado e volume, essas duas se monitorar a cada 3, 7 dias, potencializam sua tomada de decisão. Potencializar tomada de decisão. Isso aqui é a única coisa que pode te colocar à frente na pergunta que as pessoas fazem o tempo todo, né? Que é qual é a hora de comprar moeda? Como comprar moeda? Como comprar moeda antes do pump? Como comprar.
quando comprar uma moeda, como comprar uma moeda antes dela subir, antes dela valorizar, apenas montando um radar. Porque tudo começa com a escolha, tudo começa com a escolha. Como é que tu quer comprar uma coisa que tu não escolheu? E aí tu deixa o mercado decidir pra você, que é a pior coisa, né? É quando você deixa o mercado decidir se você vai ter lucro ou não. Só essa frase aqui já é perigosa, né? Já faz você, opa, como é que é? Eu vou estar à mercê do mercado, mas o mercado é volátil. Esse é o primeiro pilar do mercado. O mercado é volátil. Tão cedo a gente vai conseguir remover isso do mercado. São as raízes dele. É o mercado volátil. É um mercado intenso demais. Intenso, tá vendo aí a Zercash, o tanto que valorizou. Saiu de 50 e pouco, foi pra 147. Ela já foi pra 120. Opa, tá errado. Cadê? Ah, socorro. Deixa eu ver aqui o máximo que ela foi. O máximo dela já foi pra 157, na verdade. Não foi 155, foi 157,12. Máximo, preço máximo. A pergunta é, em alguns dias, hoje é sexta, sábado, domingo, em 2 dias, ela vai finalizar em que preço? Abaixo de 100? Acima de 100? 146? 150? O volume vai reduzir ou vai aumentar? O que vai acontecer? Isso é monitoramento. Então, por que as pessoas perdem o time de comprar uma moeda por isso? Ela tem tendência? Não, ela não tem tendência. Era uma moeda que estava morna, estava adormecida aqui, ó. Todo o gráfico dela aqui, desde a sua vida, agora em sempre, amém. Olha isso aqui. Vermelhão, total. A alta máxima já faz quanto tempo, meu Deus? 2016, é sério isso? Não, 2018, e 756. Também 9 anos, né? Uma moeda que já estava adormecida para sempre. Cautela. É isso que devemos ter. Se você quer aumentar o seu radar aqui, é simples. De novo, vou dar um recap aqui rapidão. Um recapitulado aqui. Só para te dar um exemplo que o Dex Screen está aberto ali, eu lembrei agora. Quando você pesquisa aqui, camada 1, você foi lá e pesquisou camada 1. Por isso que é importante você pegar o conteúdo com minutagem, porque esses tópicos aqui são importantes. Aí você vai direto para aquilo revisar novamente a aula. Por exemplo, SUI. Tá vendo a SUI aqui? É um dos blockchains, né? Camada 1 aqui. Interessantes. Ela tem um preço acessível, tá? O preço aí, se a gente for olhar das moedas mais caras, tem a Cardano, tem a Plasma, mas tudo bem. Vamos pegar a SUI, por exemplo. Lembra da primeira aula que eu falo sobre ecossistema? Beleza, SUI. Mas só pelo ecossistema da SUI eu poderia comprar a SUI e mais 2 moedas. Então, também é outra forma de você montar um radar. Comprar o ecossistema, comprar a moeda mãe, né? Moeda mãe, moeda central, e comprar mais 2 melhores moedas daquele ecossistema. Então, se eu descubro o que é SUI, eu quero descobrir o tamanho do ecossistema dela, as outras moedas que tem nela. Aí o Dex Screen nos ajuda nisso, porque eu posso vir aqui no Dex Screen, essa ferramenta que também é gratuita, mas ela é mais utilizada para galera que está no mercado de meme, né? Ó, eu venho aqui direto na SUI e eu consigo acessar todo o ecossistema dela aqui. Se eu quiser acessar pelo blockchain, eu já expliquei isso também na primeira aula, eu só vim aqui, clica na SUI, tá entre as melhores moedas de camada, top 8 aqui, né? E eu venho no explorador, aqui ó, SUI Explorer, e aí eu consigo ver todos os tokens dela, aqui em coins, ó, o dela aqui vai aparecer em coins. Se você clicar aqui em volume, ó, deixa ela carregar, que é 10 anos para carregar, tá? Não é a internet que é ruim, não, porque é muita informação. Opa. Ai, senhor. Ó, quem tem um péssimo volume para quem deu o melhor volume. E aqui, ó, olha só, SUI, que valorizou aqui seus 15%. Aí vai ter a segunda melhor moeda da sua, olha só. Deep Book. Aí quem mais? Vai ter. Opa, aqui já valorizou demais. Ica. E tá aí. Pelo menos aqui tá aparecendo dessa forma. Aqui no Su esquema, no Dex Screener, a gente organiza o volume direto. Ó. A gente vai ver que são esses ativos aqui que você pode ter na sua lista. Depois você só pesquisa no CoinMarketCap. O Deep, ó, que é essa que tá aparecendo aí. Deep Book. Deep Book. Uau. Deve ser isso. Uau, só que não. Eu sei que isso ficou ridículo. Mas vale a pena pra quebrar o gelo. Ó, aí a gente vai lá e já adiciona, porque eu tô pegando por ecossistema. Aí eu posso criar minha lista. Opa, deixa eu tirar aqui pra te mostrar como que você pode fazer.
Eu venho aqui na lista, ó, olha só. Eu crio uma lista de nome Sui Eco, de ecossistema. E eu não deixo ela pública, porque eu não quero que ninguém me copie. E agora eu vou adicionar os ativos. Eu venho aqui, Deep Book, adiciona Deep Book, adicionar. Qual é a outra que tá aqui? Que é facilitar a vida da gente, né? Essa que tem o maior volume também. Aí eu venho aqui, cadê? Socorro. Como é que é o nome? Uau. Uau, só que não. Uau, Rules, sei lá. Pronto. E aqui quando eu acessar, eu vou acessar, a minha lista. Primeira lista, que tem a Zcash. E a segunda que tem a Sui Echo. Pronto. Aí vai lá, abre a... E adiciona a Sui também, né? Faltou a Sui aqui, senhor. A Sui, porque é a moeda mãe também, vale a pena você visualizar. Pra comprar, tem aquela baratinha também, ó. Então, de mercado, ela tem o maior mercado e essas são as duas melhores moedas, pelo menos com volume aqui. Deep Book, aí você consegue ver a alta máxima, o que ela já fez, realizou, volume, o mercado dela se está valorizando ou desvalorizando, você consegue ver que tem uma alavancada aqui, você consegue perceber que não é uma moeda que está esquecida no tempo, diferente da Zcash, ó. Tem 8 meses não, né? Não, tá errado isso aqui. Vai fazer um ano. Já fez um ano? Não, vai fazer um ano ainda. Tem 8 meses, pelo menos o que tá dizendo aqui. Aqui no Dex Screen, que é a ferramenta Dex, né? O nome já diz tudo, ela traz mais informações de exchanges descentralizadas. Ó, ela já tá falando liquidez, o tempo de vida. Tá aqui 11 meses e 19 dias, ela deixa mais específico. A ferramenta é diferente do CoinMarketCap, ela é mais voltada para quem... Quando você encontra um token que ele não tem muitas informações de mercado, volume, pares novos. Então o Dex Screen ele serve para isso, tá? Para você ver essas informações importantes. Quando o CoinMarketCap não tem essas informações, tá? E é isso. Aí você vê aqui o histórico dela, alta, máxima, mínima, e é assim que se faz um monitoramento. Ó. Poderia ser da Ethereum também aqui, por que não? Escolher o ecossistema da Ethereum, as melhores moedas. A narrativa DeFi, as melhores moedas. Narrativa empréstimo também, que é uma boa narrativa que tá dentro da DeFi. É isso, cara. É só isso. Não tem. Ai, meu Deus, mas eu pensei que era uma coisa. Não, é só você se antecipar. E ver, claro, se esses ativos vão continuar. Se a Sui continua em volume, né, que é a moeda mãe, consequentemente as suas filhas, né, os seus ativos de dentro do seu ecossistema também valorizarão, principalmente quem tem maior volume, tá? É isso. Prática. É isso que você vai fazer a partir de agora. Então, eu deixei aqui, pra quem tá lendo, né, que sem o radar, claro, você acaba comprando qualquer coisa quando o mercado estiver verde e acaba seguindo o FOMO, e a gente não quer que aconteça isso. E eu deixei aqui essa mensagem para evitar ser liquidez dos outros, ou seja, que os outros levem o seu dinheiro para realizar lucros e ficar segurando moeda em desvalorização e perder capital, tenha um radar. E aí, em seguida vai vir perguntas, né? Eu vou responder aqui muito rapidamente. Quantas moedas quantas moedas monitorar, né? Quantas moedas por lista aqui, como a gente organizou aqui no CoinMarketCap. Até você ficar muito bom nisso, não pega muita moeda não. Pega umas 2, 3, no máximo, 4. E fica monitorando, tá? Então, para cada narrativa, 2 moedas. As moedas mais fortes, que tem melhor desempenho, que já tem mercado, que já tem volume. Evita moeda nova, tá? Narrativa DeFi. Aí moeda nova no DeFi. Esquece, porque essa narrativa já tem moedas que já se estabeleceram. Se for comprar uma moeda nova, o mercado dela ainda não é um mercado fixo. Ainda tem muito FOMO, tem muita gente comprando porque é uma novidade. O mercado adora novidade, tá? Então, deixa pra lá. Não pega essas moedas novas, não. Nova que eu tô falando são moedas que tem 1 mês, 2 meses. Deixa passar pelo menos os 5 meses, tá? Porque em 5 meses dá pra saber se uma moeda é boa ou não, tá? Os 3 primeiros meses definem se uma moeda vai ser boa, se vai valer sua atenção, tá? E aí você deixa ali como em um duelo. Toda vez que você for escolher uma moeda, você escolhe 2 de uma narrativa e você observa aquilo como um duelo. Tipo, quem tá vencendo? Quem vai valer a pena o seu capital? Quem é que vai vencer e ganhar o seu capital? Né? Para que possa dar retorno para você depois, tá? E aí vem o tema do próximo vídeo, né? Que é e quando comprar? Porque montar um radar a gente já aprendeu. E quando que a gente compra isso?
Ela pergunta boa, né? E quando que a gente compra esses ativos? Depois de monitorar, a gente faz o quê? Que vai acontecer essa situação com você quando você montar a sua lista? Você vai comprar. E aí, consequentemente, você vai analisando, né? Você vai vendo ali as semanas, e aí você vai ver o ativo valorizando. E aí você vai ficar com aquele sentimento, eita, eu deveria comprar agora. E aí que aqui nessa aula que vai ficar interessante, porque eu vou explicar todas essas questões que acabam passando despercebido, que é a questão da tendência. Se não tem tendência, esquece. Você está comprando uma coisa que só é um pump, é só um momento. E aí, se você não é day trader, porque pro day trader é maravilhoso, né? É óbvio que é maravilhoso. Ele vai lá, compra, é só no dia, no mesmo dia ele sai da moeda, acabou. Pegou o lucro, vai viver o lucro. Mas e quem não é? Porque o conteúdo que eu tô entregando aqui não é para quem quer se especializar em day trader. Ah, eu quero me especializar, eu quero ser um day trader. Aí você vai ter que esperar eu criar uma playlist só para day trader, futuramente. Pra pegar só quem quer fazer day trader. Aí a gente já tá falando de análise técnica, entendeu? Aí o cara que é day trader, ele já tem que ir mais para análise técnica, ele tem que entender o que é análise on-chain, ele já tem que ir para camadas mais profundas do mercado. Só narrativa não vai servir para ele. Por quê? Porque narrativa é você pegar as melhores moedas daquele momento, o maior mercado, não vai ter tanta variação. O cara que é day trader, não, ele já vai pro que tá no dia. Foda-se a moeda, foda-se a narrativa. O negócio dele é o que tá ali. É outros critérios, tá? Entenda isso. Outros critérios. Aqui é um conteúdo para quem é conservador, para quem quer comprar, quem quer ter resultados, mas sem essa loucura do mercado. Quer ter resultado de boa, tá? De boa mesmo, sem perder dinheiro no mercado, sem comprar no FOMO para tomar fumo depois, né? Então, em 2 dias eu volto para responder. E todas as instruções você tá vendo aí abaixo no comentário fixado para quem quer revisar essa aula com a minutagem certa lá no conteúdo privado no Substack. Em 2 dias eu volto para te ajudar a entender definitivamente quando comprar. É claro que sem o radar fica difícil você comprar a hora de comprar qualquer moeda, né? Você tem que ter o radar. E eu vou até deixar essa lista aqui, essa nossa lista de moedas aqui para me ajudar com um exemplo. Vai ficar isso aqui. A nossa eco aqui, o eco da Sui aqui. Qual seria o momento de comprar esses ativos? Vai ser bem interessante. Até daqui a 2 dias. Que na verdade vai ser segunda-feira, não é isso? Em segunda-feira a gente volta. Ou terça. Daqui a 2 dias eu volto. Até lá.